turma! Como estamos? Gente, eu sempre começo perguntando como vocês estão, né? Mas é porque eu me preocupo mesmo com vocês e eu sei que o momento tá muito complicado pra gente, né? Tá desgastante, tá estressante, por isso eu sempre pergunto como vocês estão. Saudade de estar dentro de uma sala de aula, de olhar para o rostinho dos meus alunos. E eu imagino que vocês também estejam com saudade de estarem com os colegas na escola, com os professores também, não é? É sempre muito bom essa interação entre as pessoas e a gente está sentindo falta disso, né? A gente quase não encontra as pessoas mais, quando encontra a gente não pode chegar muito perto e isso está deixando a gente desgastado. Mas a gente tem que estar bem para a hora que isso tudo passar, a gente poder aproveitar os bons momentos de novo. E eu tenho certeza que aí a gente vai conseguir até valorizar esse encontro com as pessoas. Mas enquanto esse momento não chega, bora fazer a correção? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, é um prazer estar com vocês. Vamos fazer a correção da semana 2 do PET volume 6, do 8º ano. Não preciso falar que é de matemática, né? Gente, PET 6, ele tá trazendo funções para vocês, equações, né, de segundo grau, mas são equações incompletas. E isso é ótimo, porque no 9º ano a gente vê muita equação. Então, a gente vai chegar lá pouco preparado para as equações. E aí, as equações que a gente precisa aqui, a gente está usando fatoração para resolver. Pelo menos nada dessa semana agora a gente vai usar fatoração. Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha, eu vou fazer com vocês e mostrar o passo a passo. Vou sempre tentar fazer seguindo o mesmo padrão para não confundir vocês. E eu acho que vocês vão ver que é muito simples de fazer. Então, vamos para a questão 1. A gente precisa resolver na letra A equação 3x² menos 15x igual a 0. E daí, gente, o seguinte, eu tenho x aqui, eu tenho x aqui. Então, é uma equação de segundo grau incompleta, porque ela tem o que a gente chama de A, ela tem o que a gente chama de B, mas ela não tem quem está sozinho sem o x, ela não tem o C. Então, eu vou colocar um x em evidência. Não é só o x que eu poderia colocar em evidência aqui. Eu poderia colocar em evidência o 3 também, porque o 3 é um fator comum aqui, entre o 3 e o 15. Mas eu vou colocar só o x, porque aí vocês podem sempre fazer dessa forma. Não tem problema, tá bom? Então, olha só. Eu tenho x nos dois termos. Eu vou colocar o x em evidência. E daí eu faço 3x² dividido por x. Isso vai dar pra gente 3x. Porque quando eu divido as letras, potência de base igual na divisão, eu vou repetir a base e vou subtrair o expoente. Então, eu faço 2 menos 1. Então, na verdade, vocês vão sempre fazer dessa forma. O x ficou em evidência aqui, aquele x que estava ao quadrado, ele aparece sem expoente. E o outro cara que estava com x sozinho, 15x dividido por x, fica só 15. E isso é igual a 0. Certo? É sempre assim, gente. Quando eu aprendi, eu decorei isso. Na verdade, quando eu aprendi, era para fatorar. E depois a gente aprendeu a equação e eu decorei isso. Falei, gente, é super fácil. Eu vou colocar o x do lado de fora e o x que está ao quadrado, ele aparece sem o expoente. E o x aqui que estava elevado a 1, ele não aparece. É só isso. E aí, uma multiplicação, ela só dá 0 se um dos fatores for 0. Então, eu posso falar que esse x, ele pode ser 0. Ou então, o 3x menos 15 vai ser 0. E aí o 3x, ele vai ser igual a 15. E o x, então, vai ser 15 dividido por 3. E daí o meu x virou 5. Eu admito os dois valores como solução. Então, solução aqui, 0 e 5. Acabamos a letra A. É muito fácil, eu vou fazer todas elas dessa forma para a gente poder ficar repetindo e a gente não errar, tá bom? Bom, letra B então, x² menos 2x igual a 0. Mesma coisa, ó, vou colocar o x em evidência. Coloco o x aqui, abro parênteses, x² dividido por x, x. 2x dividido por x, 2, olha o que eu falei, igual a 0. Sempre assim, o x que está ao quadrado, ele fica sozinho, sem o quadrado, e o número que está com o x, né, que não tem expoente, o x some. E aí, o que eu faço agora? X é igual a 0, ou x menos 2 é igual a 0. E aí, nesse caso, o x é igual a 2. Tá negativo, passa positivo.
Solução 0 e 2. Acabei. Eu admito os dois valores como solução. Eu não tenho como saber qual seria, tá? Se eu tiver uma outra situação, né, em que eu não possa admitir o 0 como solução, aí sim eu defino. Mas se não for problema, eu admito as duas soluções, tá? Letra C. Menos 3x ao quadrado mais x igual a 0. Eu começo multiplicando por menos 1, mas é hábito meu. Se vocês quiserem começar já colocando o x em evidência, não tem problema. Mas eu gosto, quando o x ao quadrado está negativo, de multiplicar por menos 1 para deixar ele positivo. E aí, menos vezes menos vira mais. E mais vezes menos vira menos. Igual a 0. Vou colocar o x em evidência agora. Então, 3x ao quadrado dividido por x, 3x. X dividido por x, 1. Meu x é igual a 0 ou 3x menos 1 igual a 0. Se o 3x menos 1 for 0, isso aqui é uma equação de primeiro grau, eu vou passar 1 para o outro lado, 3x vai ser igual a 1, ele está negativo, ele vem para cá positivo. O 3 que está multiplicando o x passa dividindo 1, então x é igual a 1/3. Solução 0 ou 1/3. Ok? Letra D? Muito fácil, né, gente? Matemática é muito bom. Letra D. X ao quadrado menos 3x igual a 0. Mesma coisa, né? Vou começar colocando o x em evidência. Então, x ao quadrado dividido por x dá x, 3x dividido por x dá 3. Isso é igual a 0. Então, meu x é igual a 0 ou x menos 3 é igual a 0. E daí o x, o 3 está negativo, ele vem para cá positivo, meu x fica igual a 3. Solução 0 e 3. Olha que fácil! E aí, por último, letra E. 2x ao quadrado igual a menos 4x. Ah, Cintia, a letra E tá diferente. Será? Se eu pegar esse 4x aqui, ele tá negativo, e se eu trouxer ele para cá, ele vai passar positivo. E do lado que ele tá, né, depois igual, vai ficar sem nada, então eu vou colocar igual a 0. Agora ela ficou igual. E aí eu vou colocar o x em evidência. Lembrando que eu poderia colocar o 2 em evidência também. Não estou colocando pra gente fazer da mesma forma para ficar fácil, tá? Então, 2x ao quadrado dividido por x, 2x. 4x dividido por x, 4. Isso é igual a 0. Então, x é igual a 0 ou 2x mais 4 é igual a 0. E aí, o 4 está positivo, ele vem para cá negativo. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, meu x seria igual a menos 2. Então, solução... Eu coloco o negativo primeiro, mas vocês podem colocar do jeito que vocês acharem melhor. Vou fazer aqui, como a gente já está acabando, vou pegar esse pedacinho aqui, 2x ao quadrado mais 4x igual a 0, para mostrar o que eu falei. Olha, o 2 ele divide também o 2 e o 4. Então, eu poderia colocar em evidência o 2x. 2x ao quadrado dividido por 2x, sobraria só x, porque 2 dividido por 2 dá 1. 4x dividido por 2x daria só 2. Isso é igual a 0. Daí eu faço 2x igual a 0. Isso aqui vai ser 0, porque numa multiplicação o resultado, o produto só é 0 se um dos fatores for 0. Como aqui já é 2, o x tem que ser 0. Ou, se você quiser, passa o 2 para cá e depois conclui que 0 dividido por 2 é 0. E daí, x mais 2 é igual a 0. X é igual a menos 2. O 2 está positivo, vem para cá negativo. A mesma solução, tá vendo? Então, a escolha é de vocês. Eu tô colocando só o x porque vocês estão aprendendo e aí podem ficar em dúvida, tá? Bora para a questão 2? Questão 2. Uma fábrica cortou 3 peças de granito em formato de quadrado.
com um lado medindo x metros e uma peça retangular em que uma de suas dimensões mede 3 metros e a outra tem a mesma medida do lado das peças quadradas, conforme indicado na figura abaixo. Minha figura está aqui, eu não coloquei os pontilhadinhos, né? Coloquei chaves para ficar mais fácil para mim, mas o importante é que quero indicar, né, medida x, 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 3 metros. O desenho não ficou perfeito, já falei para vocês que eu sou ruim com desenho, né? Então não vamos prestar atenção nos detalhes. Letra A. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro de cada peça quadrada em função da medida x? Gente, as peças são quadradas, todos os lados são iguais. Perímetro de quadrado, ele é dado pela fórmula 4L. Como a peça tem lado x, então a resposta da letra A é 4x, ou x mais x mais x, x mais x mais x mais x, que também dá 4x, tá? Letra B. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área de cada peça quadrada em função da medida x? A área do quadrado é lado ao quadrado. Se a peça tem medida x, a área é x ao quadrado, certo? Letra C. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro da peça retangular em função da medida x? Perímetro da peça retangular. O perímetro do retângulo é a soma de todos os lados, né? Como é o perímetro do quadrado. Só que se a gente for observar, esse lado e esse lado têm a mesma medida. Esse de baixo e esse de baixo também. Então eu posso fazer assim, 2 vezes x mais 3. Porque é x mais 3 mais x mais 3. Ou eu coloco x mais 3 mais x mais 3, do jeito que vocês quiserem. Isso aqui vai fornecer para mim 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 3, 6. Então, o perímetro é 2x mais 6. Letra D. Qual a expressão algébrica que fornece a medida da área da peça retangular em função da medida x? A área do retângulo é base vezes altura. Então, a área vai ser, a base é 3 metros, porque aqui também vale 3, e a altura é x. Então, a área é 3x. Muito fácil até aqui, né? Letra E. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área das 4 peças juntas em função da medida x? São 3 quadrados, a área de cada quadrado não é x ao quadrado? Então, vão ser 3x ao quadrado mais a área da peça retangular, que é 3x. Então, é essa expressão algébrica que fornece a medida de todas as peças, da área de todas as peças juntas. Letra F. Um cliente encomendou um conjunto com as 4 peças, especificando a medida do lado da peça quadrada como sendo 1 metro. Pagou R$50 por metro quadrado de granito. Quanto ele pagou pelas 4 peças? Então, o que a gente vai fazer? Olha, é 1 metro. Essa aqui não é a área de todas as peças? Então, eu posso colocar 1 no lugar do x. Porque se eu vier aqui, ó, vai ser 1, mais 1, 2, mais 1, 3. Não é a mesma coisa aqui, tá? Então, 1 ao quadrado é 1. E aqui 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 1, 3. 3 mais 3, 6. Então, ele comprou 6 metros quadrados de granito. Ele pagou R$50 por metro quadrado. Então, eu vou fazer 6 vezes 50. A gente sabe que 6 vezes 5 são 30. Então, ele pagou R$300. Tranquilo? Só se for muito, né? Acho que o melhor teste do 8º ano até agora. Acabamos. Só isso, gente. Muito fácil. Mas, se tiverem alguma dúvida, não guardem para vocês. Coloquem no comentário que vai ser um prazer responder vocês. Tá bom? Foi muito bom estar com vocês aqui novamente. Até a próxima. Fiquem bem, se cuidem, estudem. Eu sei que é difícil, mas é importante, tá? Foi um prazer. Se tiverem gostado da aula, deem um like de vocês, compartilhem, né? Divulguem para os colegas de vocês, se inscrevam no canal, o canal precisa de vocês para crescer. E também peço para o professor Marcos, né? Ele lançou uma aula ensinando a escrever uma carta. Então corra lá no canal dele, Pet 300 anos está pedindo carta.
E também tá fazendo a correção dos PETs com vocês. E tá sendo ótimo, né, gente? Eu sei que português e matemática é o que a gente mais tem dificuldade, né? Às vezes parece que são simples, mas não é tão simples quanto parece. A gente precisa ter alguém ali orientando a gente em alguns momentos. Então, continue indo no canal dele, acessando, curtindo as aulas dele, compartilhando, se inscrevendo, que ele fica muito feliz com isso. Fiquem bem, se cuidem, foi muito bom estar aqui com vocês. Até breve!